Boa noite, a paz do Senhor. Quero aqui neste momento trazer uma mensagem que entrou agora no meu coração, entrou agora no meu espírito. No livro de 1 Samuel, capítulo 8, diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velhos, e teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Vemos aqui que a história do profeta Samuel foi uma história de sucesso. Foi a história de um sacerdote, de um profeta, de um juiz, que desde a sua concepção, antes mesmo da sua concepção, a sua mãe já o tinha entregado para ele ser criado no templo, já o tinha entregado ao Senhor. Ana, sua mãe, era estéril, não podia ter filhos, e um dia, quando ela subiu a Jerusalém para orar, ela invocou ali o nome do Senhor, chorou e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha como que foi a entrega de Samuel. Antes mesmo dela ter relações com Eucana, antes mesmo dela saber se ela poderia ter um filho, porque ela sabia que ela era estéril, ela já o entregou ao Senhor, ela já o consagrou ao Senhor. E quando Samuel nasceu, Ana ficou o período com ele até que ele desmamasse e depois o levou para entregar no templo. E ali Samuel, ainda criança, ele ouviu o Senhor chamando ele. Por 3 vezes o Senhor o chamou. Aqui no capítulo 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torne a deitar-te. E se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem estava chamando o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à casa, e começarei e o cumprirei.
porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Olha o que o Senhor fez com Samuel. Ele ainda criança, o Senhor falou com ele, e falou o que ia fazer a respeito do sacerdote Eli com seus filhos, contra a sua casa, porque os filhos do sacerdote não seguiram os caminhos do pai, e o pai também não repreendeu o filho, deixou eles fazer o que eles quisessem. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que se deve andar, para que quando ela crescer não venha se desviar dele. Nós, como pais, devemos entender que nós temos que cuidar dos nossos filhos nos caminhos do Senhor. Devemos ensinar a palavra do Senhor, ensinar a viver conforme os preceitos do Senhor, ensinar a viver conforme a palavra do Senhor ensina, diz. Nós temos que meditar nesta palavra dia e noite, nós temos que meditar nesta palavra o tempo todo e ensinar os nossos filhos, principalmente nós que somos ministros da casa do Senhor. Temos um compromisso para com o Senhor. E aqui Samuel já logo criança teve esta conversa com Deus, e a partir dali ele começou a ter uma vida com o Senhor, e logo após, nós vemos aqui no capítulo 4, que os filhos do sacerdote Eli morreram, e também o sacerdote Eli. Samuel começou a servir ao Senhor, Samuel começou a andar nos caminhos do Senhor, mas nós vemos que a vida dele foi vitoriosa. Ele foi um sacerdote, ele foi um juiz, né? E ele serviu ao Senhor com muita dedicação. Ele foi um profeta, ele teve ali que ungir o primeiro rei de Israel, e é nesse ponto que eu quero chegar. Samuel, ele cresceu, ele andou nos caminhos do Senhor, só que ele teve o mesmo problema que Eli. Os filhos não andaram pelos caminhos de Samuel. E o povo de Israel, vendo esta situação, vendo que os filhos do sacerdote, os filhos do profeta, os filhos do juiz não andavam no mesmo caminho que o seu pai, eles começaram a observar que eles teriam problemas no futuro. O povo de Israel começou a observar que caso viesse a faltar o sacerdote Samuel, como que eles seriam governados ali pelos filhos iníquos do profeta, como que eles seriam ali julgados pelos filhos de Samuel, como que eles iriam profetizar, como que eles iriam agir e atuar como sacerdotes, como que eles iriam atuar e profetizar. E logo eles se reuniram e foram até Samuel e falaram: vê que já és velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui, pois, para nós um rei. Eles começaram a observar que os outros povos ao redor tinham reis que os governavam. E eles começaram a sentir a necessidade de ter um rei também. Eles começaram a sentir a necessidade de ter um líder, de ter alguém que os representassem diante das outras nações. Eles tinham tudo isso em Samuel, um profeta, um sacerdote e um juiz. E como rei eles tinham o próprio Deus. Só que eles viram a vida de Samuel, eles observaram as atitudes dos filhos de Samuel, e eles logo pensaram lá na frente: se Samuel faltar, porque ele já está velho, nós não seremos governados por esses filhos que não andam no mesmo caminho. Queremos, pois, nós um rei. Olha a situação ao que chegou. Porém, esta palavra não agradou ao Senhor, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, porque eu não reinar sobre eles, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez desde os dias do que tirei do Egito até hoje. O Senhor estava falando para Samuel: eu fui o próprio rei deste povo, eu cuidei deste povo, eu estava governando este povo, mas o povo viu a necessidade de ter um rei. Eles querem um rei carnal igual aos outros povos, mas tudo isso também se refletiu porque Samuel não estava cuidando dos filhos, mostrando aos filhos, ensinando aos filhos. Ele não cobrou uma situação, ele não cobrou uma atitude de mudança dos filhos.
E isso refletiu no povo de Israel. Fez com que o povo pedisse um rei. E assim nós devemos fazer. Devemos cuidar dos nossos filhos para que lá na frente o nosso ministério não venha a perecer por falta de dar uma continuidade. Nós temos que fazer discípulos. Nós temos que discipular os nossos filhos. Nós temos que discipular, se você não tem filho, discipule alguém que possa dar continuidade ao teu ministério, para que não venha ocasionar deles pedirem um rei, pedirem um outro líder, pedirem como se o povo de Israel fez. E quando eles pediram o rei, Saul foi ungido a rei, mas Saul não agradou ao Senhor. Saul não foi conforme o Senhor esperava que fosse. Saul fez conforme a vontade dele. Saul sacrificou conforme a vontade dele. Saul andou conforme a vontade dele. Nós temos que ensinar os nossos a andar nos caminhos do Senhor. Nós temos que ensinar os nossos a permanecer nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor, nas leis do Senhor, para que o povo não venha pedir um outro líder, para que o povo não venha precisar de um outro líder, e esse outro líder não vai estar de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor. Nós devemos nos atentar a isso. E é o que eu te trago, essa palavra ao seu coração nesta noite. Se atente para aquilo que você está ensinando, para o teu filho, para o teu discípulo, para o membro da tua igreja. Ensine no caminho correto, no caminho da palavra, para que o povo não venha pedir um outro líder que esteja fora da palavra do Senhor, que esteja em desacordo com a palavra e com os ensinamentos do Senhor. Amém? E que possamos viver uma vida digna, conforme Samuel viveu, e que possamos ensinar os nossos filhos para que eles possam dar continuidade ao ministério da palavra, do ensino, que eles possam continuar profetizando diante do Senhor. Que Deus te abençoe neste momento, em nome de Jesus.